Salve, salve galera, Bob Félix na área, apenas mais um torcedor fiel assim como você, de volta aos vídeos. E vamos lá, sem mais delongas, sabadão, olha aí, segunda-feira de carnaval, sabadão, olha aí, eu viajando. Segunda-feira de carnaval, o couro tá comendo aqui, toda hora passando o carro, mas a gente vai tentando levar o vídeo aqui. Tá um calor da bexiga, então tive que deixar a janela aberta, não teve jeito. Bom, vamos lá. Hoje eu, conforme prometido no último shorts que eu coloquei, que eu postei aqui, vamos falar sobre o sistema defensivo que tanto estão falando e tal, e quero dar mais uns pitacos em algumas outras coisas também. Mas antes, dizer que fim efetivamente das quartas de finais do Paulista, os quatro times considerados grandes de São Paulo passaram, né? São Paulo agora, um pouco antes de eu gravar esse vídeo, venceu por 1-0 o Novo Horizontino e se classificou para pegar o Palmeiras, que venceu, salvo engano, por 3-0 o seu jogo. Enfim, não vou lembrar todos agora aqui, mas acho que o Palmeiras ganhou do São Bernardo 3-0, São Paulo 1-0 no Novo Horizontino, Santos 3-1 no Bragantino e Corinthians 2-0 no Mirassol. Os quatro se classificaram para as semifinais. Depois de muito tempo, os quatro grandes estão nas semifinais do Paulista. Bom, dizer que bastante duvidoso a vitória do São Paulo, né? Um gol que para mim foi falta na origem, uma expulsão de uma falta que eu não entendi, a árbitra viu, a Edna, não sei onde ela viu falta, mas enfim. Bom, vamos ao tema do vídeo. Muito se falou, muito tem se falado sobre o sistema defensivo do Corinthians no início de 2025. E eu resolvi falar sobre esse assunto a partir de um vídeo do Chico Garcia, onde ele faz uma definição estapafúrdia, embora seja um canal que eu considere e respeito mais até do que os canais... Hoje está difícil aqui. Do que os canais segmentados do Corinthians, que são uns absurdos, né, de vergonha alheia. Mas eu resolvi falar sobre, porque é um cara que eu tenho um respeito, e eu resolvi falar a partir de uma teoria dele, de que em 3 jogos dos 12 jogos da primeira fase o Corinthians não levou gol. Nesses 3 jogos jogavam na defesa a dupla Félix Torres e João Pedro Tchoca. Logo, essa era a defesa que talvez pintasse como titular aí para o Corinthians, a dupla de zaga titular, né? Falou sobre os percentuais de jogos em que o André Ramalho atuou e que tomamos gols, e as falhas do André Ramalho e tudo mais. E eu vim trazer o porquê que essa teoria é estapafúrdia e porquê que é estapafúrdio falar sobre contratações, agora menos ainda, né? Porque agora acabou a janela do início do ano, abre-se uma nova janela no meio do ano, então agora não teria contratação. Mas até o último dia de janela falava-se sobre o Corinthians ir atrás de zagueiros, coisa rechaçada pelo próprio Ramon Dias lá na entrevista, salvo engano, na coletiva do jogo contra ali na pré-Libertadores, contra a Universidade Central, em que perguntam para ele sobre a possibilidade de contratação de zagueiro, e ele diz: a gente nunca cogitou, nós temos aqui zagueiros suficientes para a temporada, e a comissão técnica jamais cogitou contratação de novos zagueiros. E aí, por aí vocês pegam, e eu falo aqui, antes de falar da teoria estapafúrdia do Chico Garcia, que é corroborada por vários ditos jornalistas e comentaristas e analistas de futebol que não entendem bulhufas, mas ganham dinheiro com isso, acho muito louco isso. Eu começo falando sobre como vai se conjecturando uma teoria na cabeça do torcedor, e automaticamente o torcedor está falando sobre teorias de contratações, teorias de sistemas táticos e teorias
de bastidores que muitas vezes nunca foram cogitados dentro da comissão técnica do Corinthians, dentro dos vestiários, dentro das dependências do Parque São Jorge e do CT Joaquim Grava, mas que viraram assunto porque comentaristas vão lá e jogam como se a coisa fosse verdade, vão repetindo aquilo até que aquilo vira verdade, sendo que aquilo nunca aconteceu. E aí a gente usa esse exemplo da zaga, né? A zaga nunca foi uma preocupação da família Dias, né, da comissão técnica do Corinthians, no que diz respeito e no que tange a questão de contratação de novos zagueiros. O sistema deles, o próprio Ramon Dias fala que ele busca esse ano um equilíbrio entre defesa e ataque, e que ele ainda sente, né, a comissão técnica ainda sente esse desequilíbrio. Mas mexendo com as peças que tem, construindo o sistema defensivo com as peças que tem, tanto os zagueiros como os laterais, como os meio-campistas, né, que é o sistema defensivo que a gente chama, que começa lá do Yuri Alberto lá na frente. Quando se monta um posicionamento estratégico tático, quando se joga sem a bola. Enfim. E aí, vamos agora falar da teoria estapafúrdia do senhor Chico Garcia, corroborado por vários colegas jornalistas, setoristas e não setoristas, segmentados e não segmentados, que não faz sentido algum. E eu trouxe alguns números para explicar de forma muito rápida isso. Os 3 jogos nos quais o Corinthians não tomou gol, e aqui mais um adendo antes de começar a falar sobre isso, eu acho que, assim como o Ramon Dias, que existe um problema sim defensivo. Acho importante que a família Dias não exponha seus jogadores em entrevistas coletivas, então entendo que eles não digam isso abertamente, mas entendo que eles têm essa preocupação com esse equilíbrio tático entre defesa e ataque. Então, sim, eu entendo que existe essa preocupação e que isso precisa ser corrigido taticamente. Mas falar que a culpa é desse ou daquele jogador, que precisa ser contratado esse ou aquele jogador, e resumir o sistema defensivo na dupla de defesa, na dupla de zagueiros, é ser extremamente raso, pouco preparado e ganhar dinheiro às custas do futebol sem entender porra nenhuma do que está falando. Enfim, vamos falar aqui rapidamente então, para matar rapidamente a teoria. Os 3 jogos nos quais o Corinthians não sofreu gol na primeira fase do Paulista, citados pelo Chico Garcia no vídeo dele, são contra Novo Horizontino, São Bernardo e Ponte Preta, sendo que o Corinthians contra o Novo Horizontino, deixa eu ver qual foi o primeiro, contra o Novo Horizontino, contra o Mirassol foi agora recente, já não contra, Ponte Preta foi em janeiro e Novo Horizontino foi em fevereiro. Tá, então vamos começar pela Ponte Preta, que foi o primeiro. Contra a Ponte Preta, o Corinthians vence por 1-0, jogando na casa da Ponte Preta, e tem o José Martínez expulso nesse jogo. Se você olhar, nós estamos falando de um jogo em que o Corinthians jogou com Ranieri abrindo o sistema de volância, o sistema defensivo a partir dos volantes, com o primeiro volante, José Martínez jogando para a direita, Coronado aberto pela esquerda, Thales Magno, Yuri Alberto e Romero, e com o Hugo na esquerda, que é um lateral que a gente sabe, o lateral esquerdo que não sobe. Então, se você pensar, a gente está falando de um jogo em que o Corinthians jogou muito, com um sistema defensivo muito mais robusto, a partir, sim, de 2 caras que estavam jogando bem, sim, não nego isso acho que o Chico Garcia tem razão, que é o Choca e o Torres, mas do lado esquerdo deles tinha o Hugo, que não passa do meio de campo, nós sabemos, José Martínez do lado direito, que faz essa direita ofensiva e defensiva muito bem. Quem estava no lado direito era o Léo Maná, que também não sobe, diferente do Mateuzinho, e na proteção da zaga estava Ranieri, que começou muito bem o ano até se machucar, né, defensivamente falando. Certo? Então o sistema defensivo escolhido pela família Dias para esse jogo
é um sistema defensivo muito mais robusto, né? Já no segundo jogo, que foi contra o... Deixa eu ver aqui, salvo engano, foi contra o Novo Horizontino. O Corinthians ganha de 1-0, também jogando na casa do Novo Horizontino. E nesse jogo, o Corinthians, a família Dias opta por Hugo, de novo, Jacaré, do lado esquerdo, 2 laterais que não sobem, ou que sobem muito pouco. E aí sim, Félix Torres e Tchoca, Alex Santana, que foi inclusive o autor do gol, Rian e Charles, com apenas o Luiz Eduardo armando para Pedro Raul e Yuri Alberto. Então o sistema defensivo era composto por 2 laterais que não sobem, por 3 volantes marcadores, Rian, Alex Santana e Charles, protegendo a zaga do Tchoca e do Torres, e apenas 3 jogadores de ataque. Vamos agora para o jogo do São Bernardo, em que nós ganhamos em casa 2-0, primeiro fator, jogando em casa, né? O primeiro fator. Nesse jogo, o Corinthians joga em casa com Ranieri, José Martínez e Rian, jogando como proteção da zaga, tendo Coronado, Pedro Raul e Angel Romero no ataque. Romero que volta, que é o cara que fez um dos gols, ou os 2 gols, né? Foi do Angel Romero nesse dia. E aí, então veja só, Tchoca e Torres foram protegidos por Ranieri, Martínez e Rian, com apenas Coronado armando, Pedro Raul e Romero que volta para acompanhar a lateral, junto com Matheus Biduz e Mateuzinhos. Esses aí concordo que são jogadores mais ofensivos, mas jogávamos em casa contra São Bernardo. Beleza? Agora, vamos aqui aos times do lado de lá que não fizeram gol no Corinthians. Estamos falando de Novo Horizontino, que teve 13 gols marcados. Só para vocês terem uma ideia, Corinthians, por exemplo, teve 20 gols marcados, Santos teve 20 gols marcados, São Paulo teve 18 gols marcados, e o próprio São Bernardo e Palmeiras, que foram os primeiros do grupo D, 19 e 21 gols marcados, respectivamente. Então nós estamos falando de um Novo Horizontino que marcou 13 e sofreu 11, com apenas 2 gols de saldo. O São Bernardo, que foi outro que não fez gol no Corinthians, é um time que fez 19 gols, ok, fez uma marca grande, mas sofreu 16 gols, tendo apenas 3 gols de saldo. Corinthians tem 7 gols de saldo, mesmo sendo criticado por sua defesa vazada. Santos tem 6 gols de saldo, São Paulo 5 gols de saldo, Palmeiras 11 gols de saldo. Vamos a Ponte Preta. Ponte Preta tem, na sua trajetória nas 12 rodadas, 12 gols marcados, menos ainda que o Novo Horizontino, e 8 sofridos com 4 gols de saldo. Então nós estamos falando de 3 times pouco ofensivos, jogando contra um Corinthians com sistema tático mais defensivo do que ofensivo, que é o que a família Dias busca, né? Que é ter um equilíbrio entre defesa e ataque, um sistema tático ofensivo, onde você coloca um José Martínez abrindo a volância, que é bem menos marcador e bem mais atacante do que Ranieri, por exemplo, e Alex Santana. Você tem a possibilidade de jogar com os outros 3 volantes, ou 3 meio-campistas, a gente pode chamar assim, Carrillo de um lado, Bidon do outro, e Garro armando Memphis e Yuri. Então você está falando de um time muito mais ofensivo, com jogadores de muito menos características defensivas, expondo a dupla de zaga, seja ela qual for. Então aqui eu não vou negar que esses 2 jogadores, Torres e Tchoca, são os melhores no começo do ano em desempenho, mas eles não sofreram gols em partidas em que o Corinthians estava muito mais num sistema defensivo, com jogadores de características defensivas muito maiores, e contra times que fizeram poucos gols
na primeira etapa. Por isso, esses 3 jogos o Corinthians teve a possibilidade de não sofrer gols. E não porque o sistema defensivo ou porque o zagueiro A, B ou C, André Ramalho ou Zé Ramalho foi boa. Vamos cantar. Há um brilho de faca. André Ramalho ou Félix Torres ou qualquer outro jogador não está jogando bem individualmente e precisa de contratar zagueiro. Não, nós temos bons zagueiros que precisa apenas gerar esse equilíbrio, a gente consiga ter menos jogadores como função principal marcar no meio de campo e ainda assim o sistema defensivo funcionar como funcionou contra o Mirassol. Ou seja, é possível atacar e sofrer pouco na defesa com um sistema defensivo montado por jogadores que não têm como característica principal a sua marcação. Beleza? Acho que está explicado aqui o ridículo desses comentários. E para finalizar, eu queria só criticar a má qualidade do jornalismo nas coletivas. É um absurdo o que está acontecendo. Já era muito ruim. Vi o Ortega falando sobre isso hoje no meu timão, mas é importante o Ortega parar de fazer acusações e críticas vazias, porque ele começa a criticar a imprensa atual, mas ele não tem coragem de ir a fundo e nem citar nomes. Então ele fica rodando lâmpada e não chega ao ponto, então critica sem criticar. É um fraco também o Ortega, né? Vamos e venhamos. Então, assim, estamos falando de um sistema jornalístico cada vez mais deteriorado por pessoas fracas que não sabem perguntar, não sabem formular pergunta, não sabem como se comportar numa coletiva e estão falando ainda, criticando sobre o fato do Emiliano Dias estar irritado nas coletivas, e ele tem toda a razão, eu estaria também, porque, por exemplo, contra o Mirassol, que o Corinthians se classificou sem sustos, as perguntas eram, de novo, sobre pontos negativos do Corinthians, sendo que o Corinthians vem evoluindo jogo a jogo, e esse jogo foi uma amostra de que o Corinthians tem um sistema de jogo muito bom e que logo assim que conseguir equilibrar, balancear defesa e ataque, vai ser um dos principais times do Brasil para o longo do ano. Mas o Emiliano tem toda a razão quando no último jogo o problema era o sistema defensivo, e aí no jogo contra o Mirassol, em que o Corinthians pouco sofreu e não sofreu gols e pouco sofreu em sua defesa, o Hugo Souza pouco trabalhou, as perguntas eram na direção do porquê o Corinthians não faz gol. O Corinthians tem 20 gols marcados em 13 jogos pelo Paulista, mais os 3 gols marcados contra a Universidade Central no segundo jogo e o gol marcado no primeiro jogo, ou seja, mais 4 gols, nós estamos falando de 24 gols em 15 partidas. Então, assim, faça-me o favor, né? Deixem de ser ridículos, fracos. Vocês são fracos. A imprensa esportiva é fraca. E os setoristas corintianos e os que se dizem torcedores com canal segmentado são piores ainda. Beleza? Fica aqui o meu desabafo mais uma vez. Vai Corinthians, tamo de novo. Pegamos o Barcelona de Guayaquil na quarta-feira, se Deus quiser, para iniciar a nossa trajetória dentro da fase de grupos em 2 jogos com eles, o primeiro lá, quarta-feira, e na outra quarta-feira aqui. Estamos na semifinal, pegaremos o Santos, e se Deus quiser, mais uma vez o Neymar não vai arrumar nada contra a gente, como em toda a sua história. Beleza? É nóis. Bob Félix na área, apenas um torcedor fiel assim como você. Até a próxima.